Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer começar mais uma transmissão do Sênior Mais Vida e nessa tarde nós vamos entrevistar o professor e jornalista Jorge Félix. Jorge Félix já está entrando, já acenou aqui para mim. Estava esquecendo aqui do microfone. Alô? 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 Tá me ouvindo, Jorge? Tô ouvindo, tudo bem? Tudo bom, querido, tudo bem. Mais uma vez te agradeço a possibilidade da gente conversar, né? Nós interrompemos a nossa conversa na semana passada, na quinta-feira, em função Uhum, da demissão do ministro da Saúde, o Henrique Mandetta. exato. Para atualizar aqui aqueles amigos que não acompanharam o início da nossa conversa, o Jorge Félix, ele é jornalista, ele é doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, professor de Gerontologia da Universidade de São Paulo e desenvolve pesquisas no âmbito do CNPq e da FAPESP, sempre na área da economia da longevidade. E, mais importante, ele é autor do livro Economia da Longevidade, Envelhecimento Populacional, muito além da Previdência, da editora 106. Jorge, nós vamos conversar então, né? Eu começo pedindo a você a gentileza de explicar para os nossos espectadores do Sênior Mais Vida um resumo desse teu livro aí, que está chamando muita atenção do pessoal dessa área de longevidade. Várias pessoas que entraram aqui na semana passada comentaram que entraram atraídos porque já leram o teu livro. Que bom. Fico feliz por isso aí. Bom, o meu livro, na primeira parte, eu tento explicar, ou refletir, melhor dizendo, né, sobre uma questão que é sempre colocada quando se trata do envelhecimento populacional, que é essa frase que os países ricos eles ficaram ricos antes de envelhecer e os países pobres eles vão envelhecer antes de ficarem ricos, né? Então, no meu livro eu tento mostrar que essa não é, do ponto de vista econômico, essa não é a questão fundamental. E é também uma questão que, vamos dizer assim, explica muito pouco do ponto de vista da sociedade, o envelhecimento populacional, a dinâmica demográfica. E eu tento mostrar que há toda uma questão histórica que precisa ser levada em conta, é isso que eu abordo em detalhe na primeira parte do livro, de qual economia, sob qual economia os países ricos envelheceram e sob qual economia nós do hemisfério sul estamos envelhecendo. Essa é a questão fundamental, então eu pego ali o período do pós-guerra para frente para fazer essa análise da construção do estado de bem-estar social nessas sociedades mais ricas. E também depois eu falo como nós do hemisfério sul estamos envelhecendo sob o domínio de uma economia excessivamente financeirizada, né? Na segunda parte do livro, eu abordo especificamente a economia da longevidade, que é uma estratégia de política industrial, né, que os países ricos vêm adotando no âmbito do envelhecimento populacional. Eu acho que agora, com a pandemia, né, isso ficou bastante evidente. Até vai ser mais fácil agora, Jorginho, daqui para frente eu dar aula, porque agora eu tenho exemplos aí bastante concretos do que a gente sempre colocou sobre a questão da economia da longevidade. A questão de você depender excessivamente, né, o mundo, né, depende excessivamente em produtos estratégicos de um só país, que é a China. E a China hoje não tem condições, né, como a gente está vendo aí, de atender a todo o planeta ao mesmo tempo para os mesmos produtos, né? Essa é a questão. Então, a economia da longevidade que os países
estão empreendendo, os países ricos, ela nada mais é do que você desenvolver uma estratégia industrial para produtos e serviços na área do envelhecimento, que você vai ter um atendimento doméstico, né? Quer dizer, a sua indústria doméstica vai produzir esses produtos que serão cada vez mais relevantes na sociedade. No caso agora da pandemia, a gente vê isso. Quer dizer, todo que você tem que fornecer. Isso, no âmbito do envelhecimento, a gente, eu quero destacar que há uma questão muito relevante, porque as instituições de longa permanência, a gente chegou, eu acho, a falar um pouquinho isso na semana passada, as instituições de longa permanência, elas são equipamentos ligados à assistência social, não à saúde. Então, elas não recebem EPIs, né? Normalmente, constantemente, pelo SUS, por exemplo. E mesmo isso daí eu vejo que vai ser essa pandemia, você vai ter que ter essa indústria também como estratégica. Sem falar nos respiradores, né? Que nós estamos vendo aí o quão necessário você ter determinados tipos de equipamentos que eles serão também usados simultaneamente, né, por um grande número de pacientes, né? Então, e nós não temos uma indústria para produzir isso. No último domingo, né, ontem, eu publiquei um artigo na Folha de São Paulo, chegaram a ver, mas não vou falar do meu artigo para não ser capotino. Que isso, pode falar o artigo da parte não, o artigo da parte de baixo da página da Folha era justamente do professor Carlos Gadelha e também do Temporão, que foi ministro da Saúde, né? Esse artigo, ele fala, eu me baseio bastante nos trabalhos do professor Carlos Gadelha, que é daí do Rio, e ele falava sobre a importância do país ter um complexo industrial da saúde, não é? Uma indústria de equipamentos de saúde, que nossa balança comercial da saúde ela já é bastante negativa, não é? Ela atua perenemente no vermelho. Isso eu estou falando de stents, estou falando de vários equipamentos que são aí cada vez mais utilizados. Isso sem levar em conta medicamentos, viu? Sem levar em conta medicamentos. E o meu trabalho na economia da longevidade, né, nessa segunda parte do livro, as pessoas vão ter isso em detalhe, justamente ampliar esse conceito do professor Gadelha de complexo industrial da saúde e do cuidado, né? Porque nós vamos ter uma demanda por produtos da área de saúde, mas nós vamos também cada vez mais ter uma demanda de produtos na área dos cuidados. E esses produtos, eles estão sendo, como tudo na vida, cada vez mais sofisticados tecnologicamente. Né? São cada vez mais produtos mais sofisticados, de maior valor agregado, que custam muito caro e que colocam o país numa dependência econômica brutal, né, da sua balança comercial, quando você tem, evidentemente, que importar esses equipamentos e esses produtos. Agora, professor, estamos conversando aqui com o professor Jorge Félix, né, que é autor do livro Economia da Longevidade, Envelhecimento Populacional, muito além da Previdência. Professor, por que, na sua opinião, a longevidade entrou na pauta da mídia brasileira? Isso tem relação com o aumento da população com mais de 60 anos de idade? Exatamente. Quer dizer, o Brasil, todo o planeta, não é? Todo o planeta ele está envelhecendo. O que diferencia os países é justamente o ritmo desse envelhecimento,
né? Alguns países que estão envelhecendo num ritmo mais acelerado, outros mais lentamente. O Brasil vem passando por um processo de envelhecimento populacional bastante acelerado. É isso que chama a atenção dos demógrafos. Né? Quando a gente vê, por exemplo, porque assim, o que é o envelhecimento populacional? Ele quando um país apresenta, pela sua dinâmica demográfica, duas taxas ao mesmo tempo. Uma maior expectativa de vida, né? Uma expectativa de vida cada vez crescendo mais, e concomitante a uma redução na taxa de fecundidade, não é de natalidade nem de fertilidade, que são conceitos diferentes. A imprensa, né, como você falou na pergunta, a imprensa confunde muito isso, né? Depois eu vou chegar aí para analisar a imprensa, que eu sei que te interessa. Mas assim, quando você tem essa redução da taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher. Né? Então, para uma população ela ter a sua reposição, ela precisa de 2,1 filho por mulher. Nós estamos em 1,7 filhos por mulher. Quer dizer, nós tivemos uma queda na taxa de fecundidade muito rápida, muito acentuada também. E essa taxa de 1,7, todas as projeções, tanto da ONU como da OCDE, etc., elas acreditavam que o Brasil só agora estaria atingindo, até mais para frente, nós estamos em 2020, 2025, 2030, que nós atingiríamos essa taxa de 1,7 filhos por mulher. E nós já atingimos já há uns 4, 5 anos atrás. Né? Então, essa dinâmica demográfica é que colocou o tema do envelhecimento, né, o tema da longevidade aí na mídia, do interesse da mídia, evidentemente. Né? Porque nós temos ainda, como, né, pensar num planejamento do país para se tornar uma sociedade envelhecida, nós ainda estamos muito distantes, é isso que eu tento colocar no livro, nós ainda estamos muito distantes e, infelizmente, eu sou bastante pessimista nesse aspecto. Né? Não no aspecto de possibilidades do envelhecimento humano, né? As possibilidades do ponto de vista psicológico, antropológico, quer dizer, nós estamos envelhecendo melhor em comparação com pessoas da mesma classe social das outras gerações. Né? Porque o Dr. Drauzio, que não gosta muito dessa coisa, ele fala, não, nós estamos envelhecendo mal. Por que ele diz isso? Porque nós ainda temos uma incidência muito alta de doenças que não deveríamos ter mais para nos prepararmos para uma sociedade envelhecida. Principalmente as doenças... Né? As comorbidades, as comorbidades é quando você tem várias ao mesmo tempo. E aqui eu estou analisando assim, a gente nem precisa ter várias ao mesmo tempo. Eu digo assim, nós temos ainda uma incidência muito grande de doenças cardiovasculares, que muito pela própria pelo modo de trabalho que o brasileiro ainda tem, quer dizer, nós ainda temos muitas funções que dependem do físico, quando outros países já mecanizaram muitas coisas. Também nós temos o transporte público, que causa doenças do coração, e principalmente uma grande parte da população sedentária. Né? Então isso que causa esse alto índice, é a principal causa de morte de doenças cardiovasculares. Em segundo lugar, nós temos a diabetes, né, que também é uma incidência muito grande e tem a ver com toda a desigualdade social e os hábitos alimentares da população
também, né? Sem falar em questões genéticas, mas ela pode, mesmo com questões genéticas, ela pode ser controlada se você tiver hábitos mais saudáveis. Então, por isso que o Drauzio diz sempre que nós estamos envelhecendo mal. Mas o que eu digo que nós estamos envelhecendo bem é quando você compara uma pessoa pobre de uma comunidade com o seu avô, né? Quer dizer, que estava na mesma condição social, isso que eu quero dizer. Então, em relação a isso, nós estamos envelhecendo melhor, principalmente porque nós temos um sistema único de saúde. Então, esse sistema único de saúde, público e gratuito e do Estado, ele oferece hoje um simples comprimido ou um medicamento até mais sofisticado para uma parte da população, a despeito de todas as questões de acesso, né? Concordo, mas a despeito disso nós temos aí uma distribuição de medicamentos e de tratamento que fez com que pessoas, mesmo das classes mais baixas, estejam envelhecendo melhor do que os seus pais e avós. Isso é o que a gente quer dizer. Então, eu acho que por todas essas questões, a questão do envelhecimento ela entrou aos poucos na mídia. Mas eu vejo aqui que a mídia ainda tem que se preparar muito para fazer uma boa cobertura sobre essa transição da sociedade, né? Eu acho que, por enquanto, a mídia está muito presa ainda, em sua maior parte, com algumas exceções, nas questões mais óbvias, ou nas questões dos mitos, ou nas questões de um entendimento muito superficial, né? Da questão da sociedade envelhecida, né? Eu acho que as matérias se prendem muito até a pontos fora da curva, né? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? É aquele idoso que pula de paraquedas, os idosos de Copacabana, né? O meu outro livro, eu começo falando isso, né? Que a imagem que a mídia tenta criar do envelhecimento são os idosos de Copacabana. E você não vai, né? A grande maioria, eu falo para o leitor, a grande maioria da população não será um idoso de Copacabana, muito pelo contrário. Então, eu vejo que a imprensa precisa se preparar melhor para essa cobertura. Ela não só erra termos, erra conceitos, mas ela também ainda está presa muito aos estereótipos, né? Esse que é o grande problema. Com certeza. Eu vejo, a gente costuma ver muita reportagem sobre o comportamento, né, dos idosos e tal. Eles pegam por esse viés. Agora, uma coisa básica, professor, que eu gostaria de saber, que me parece que falta esse conhecimento à maioria da sociedade brasileira hoje, é a diferença básica entre geriatria e gerontologia. Qual é a diferença básica desses dois assuntos, na sua opinião? Então, é uma ótima pergunta, porque entre as questões que eu vejo de erros da imprensa está justamente, ela desconhece completamente a área da gerontologia, né? E é por isso que a sociedade desconhece também a área da gerontologia, né? E confunde com a geriatria, né? A geriatria é o médico, vamos dizer, o clínico geral, né? Como a gente vai no generalista, no clínico geral, ele é um clínico geral, mas ele é focado na pessoa com mais de 60 anos. Ele é especializado no envelhecimento, né? Então, ele vai olhar o paciente de uma forma holística, né? Ele tem conhecimento de todo o processo do envelhecimento biológico, né? E ele vai, então, tratar esse paciente. Ele hoje é de fundamental importância, porque, só para as pessoas que entenderem, né, que é meio evidente, mas é sempre bom falar, porque o nosso mecanismo, o nosso organismo, né, o nosso metabolismo, ele muda completamente depois dos 60 anos de idade, né? Ele vem mudando depois, mais radicalmente, depois dos 30, depois dos 40,
depois dos 50 e ele chega ao seu ápice depois dos 60 anos, né? Então, o geriatra ele vai ter essa visão do processo de envelhecimento humano. Por exemplo, agora nós estamos vendo por que os idosos são um grupo de risco. Porque o nosso sistema imunológico ele é o primeiro a envelhecer. Né? Então, os cabelos brancos, as rugas, as manifestações, as manifestações visíveis, né, do nosso corpo, ela está apenas refletindo, em primeiro lugar, o envelhecimento do nosso sistema imunológico, que passa a ser mais fraco, então nós passamos a ter mais doenças. Né? E por isso que agora os idosos são um grupo de risco, porque eles podem se contaminar mais facilmente. Bom, e qual a diferença para a gerontologia? Ou como a gente brinca lá na USP com os alunos, que nós todos já estamos acostumados a esse desconhecimento, né? Geronto o quê? Né? A gente fala muito assim, geronto o quê? Eu faço gerontologia. Os alunos e as alunas, principalmente, que a grande maioria são de alunas, falam assim, a geronto o quê? Quando a gente fala, professor, que a gente estuda gerontologia, a pessoa, geronto o quê? Porque a gerontologia ela vai ser uma área de estudo e também de atuação na área do envelhecimento. Então, é uma área que cresce bastante no mundo inteiro, mas ela ainda é uma área nova. Ela se baseia em 3 pilares principais. Né? O primeiro, que é o pilar, que são os 3 pilares do envelhecimento, que é o pilar psicológico, o pilar biológico e o pilar social ou econômico-social, como eu gosto de colocar, né? Então, ela vai também ter uma visão holística do envelhecimento. Ele vai ser um profissional generalista, interdisciplinar, porque ele vai poder atuar em várias situações de gestão do envelhecimento. O gerontólogo ele é um profissional administrador, né? Ele vai estar capacitado a entender as demandas da equipe multidisciplinar. Né? Então, os nossos alunos, a Universidade de São Paulo, onde eu dou aula, ela tem a sua graduação em gerontologia desde 2005, né? Então, nós já temos muitos alunos que estão no mercado de trabalho, trabalham em vários tipos diferentes, né, de atuação. Por exemplo, trabalham em empresas, produtos voltados ao público idoso, então depois ele vai fazer um mestrado ou uma especialização em marketing ou em administração. Nós temos muitos alunos que vão depois para uma especialização em gestão hospitalar, né? Porque tem algumas pós-graduação, né? Pós-graduações em gestão hospitalar, então esses alunos vão para essa pós-graduação. E temos muitos alunos que acabam prestando concurso, vão trabalhar no SUS ou no SUAS, né? No Sistema Único de Assistência Social, vão trabalhar aí nos centros de referência do idoso, que tem no SUS, nos centros de referência da assistência social, né? Enfim, essa é a atuação. Esse profissional, o gerontólogo, ou a gerontóloga, ou a gerontologia, ela vai ter essa visão mais ampla, né, para ela tentar, né, vamos falar aqui em termos de sistema de saúde, que é hoje aí um tema importante, mas, por exemplo, agora ele tem todas as ferramentas para reduzir o impacto no SUS. Né? Que é isso, ele vai saber se comunicar com a pessoa idosa, fazer um programa para essa pessoa idosa se manter em casa, como que vai auxiliar essa pessoa idosa que está em casa, a pessoa idosa que está numa situação frágil, né? Porque ela
já passa pelos 3 estágios, como a gente escala, como a gente classifica: o idoso independente ou robusto, o idoso pré-frágil, o idoso frágil. Então, o gerontólogo sabe como se comunicar com todos esses idosos, sabe a situação de todos esses idosos. Ele fez estágio em várias unidades diferentes. Por exemplo, lá na USP, nós temos estágios tanto no SUS, como nós temos estágio em instituições de longa permanência, que são os antigos asilos. Nós temos estágio nos órgãos administrativos da Prefeitura e do Ministério Público, da Defensoria Pública. Então, esse profissional ele vai conhecer as leis, né, os direitos da pessoa idosa, e ele também vai estar apto para atuar na iniciativa privada, porque ele vai ter uma gama de conhecimentos que pode ser muito útil também para a iniciativa privada. Vamos dizer que ele vai trabalhar num banco para saber como será esse atendimento no banco, né? Você vai trabalhar, nós temos alunos que trabalham em planos de saúde, nós temos alunos que trabalham mesmo em grandes empresas, como Danone, como Abbott, quer dizer, né, grandes empresas que têm produtos para o envelhecimento. Perfeito. Agora, por que, na sua opinião, o brasileiro ainda não cultiva esse hábito de procurar um geriatra, assim como a gente procura um cardiologista, né, como procura um endocrinologista? Por que ainda a gente não cultiva esse hábito de ir ao geriatra? Primeiro, eu acredito que você tenha poucos geriatras, né? Quer dizer, um principal problema é a divulgação dessa especialização dentro da medicina, porque nós temos poucos geriatras, não temos o número de geriatras que a Organização Mundial da Saúde recomenda para o número de pessoas idosas. Então você sabe qual é a taxa no Brasil? Agora de cabeça aqui eu não me recordaria para te dizer precisamente. Em outros países Isso eu tenho certeza que ela está abaixo. Aqui no Brasil está abaixo. Você tem lá na Organização Mundial da Saúde tantos geriatras um geriatra para tantas mil pessoas, e nós não temos isso. Nós temos abaixo. Então, primeiro, eu vejo que há essa falta de interesse já a partir da especialização que os alunos escolhem, né? Então, é claro que você, com menos geriatras, você vai ter uma divulgação, né? Uma divulgação bem pequena, bem tímida, restrita, do que esse profissional pode oferecer para a qualidade de vida das pessoas idosas. Então, as pessoas... e tem um hábito cultural também, né, de nós procurarmos, como você disse, o cardiologista, procura o médico do estômago, procura o médico né? Você vai pela outra especialização do que você está sentindo. Esses médicos podem não, né, que eles são bastante eficientes quando, como eu disse agora há pouco, quando você está em outra idade, mas quando você quando você já está envelhecido, né, você precisa exatamente de uma visão holística do seu organismo, devido ao que você falou da questão das comorbidades, né? Então você pode manifestar, depois dos 60, aumenta o seu risco de manifestar várias doenças ao mesmo tempo, né? Então, o médico precisa ter essa noção. Muitas vezes, o médico pode ser ótimo de coração, mas ele não tem o conhecimento de outros, né, de outras doenças. Então, é por isso que eu vejo que a geriatria ainda não é tão popularizada, né? Correto. E a partir de que idade os estudos recomendam que uma pessoa deve procurar um geriatra? A idade cronológica, né, ela vem sendo, vamos dizer assim, vem sendo abandonada,
para ser critério para várias coisas, né? O que nós, na gerontologia, sempre atuamos e colocamos como o critério fundamental é a funcionalidade, né? Então, você tem escalas, né, avaliações, que principalmente aqui, tenho aqui do meu lado uma cópia, que é a AMP, que a gente trabalha o tempo inteiro, que é a avaliação de multifuncionalidade da pessoa idosa, né? É uma escala, uma aplicação que é feita no SUS, né? Com todas as perguntas que você vai ali definir qual é a condição funcional daquela pessoa idosa, né? Então, ela vai classificar o idoso, como eu falei agora há pouco, entre o robusto, como é o termo técnico, o idoso independente, o idoso pré-frágil, que ele já apresenta algumas limitações de funcionalidade, e o idoso frágil, que ele apresenta muitas limitações funcionais. Questões aí dos profissionais de saúde que a gente está vendo. Os geriatras, sim, eles estão com muito trabalho também estão sendo muito chamados, porque eles vão trabalhar, como eu falei, em equipes multidisciplinares, né? Porque ele também vai ter informações, conhecimento, né, para fazer, vamos dizer, uma gestão do principal órgão, né, que é atingido pela Covid-19, que é o pulmão, né? Então, ele pode, né, ele auxilia, né, principalmente na situação que o paciente ainda não foi para a UTI, né? Então, ele está trabalhando bastante e, em geral, pelo menos todos os que eu conheço, né, os geriatras acabam, evidentemente, se envolvendo muito, né, conosco na militância da causa da pessoa idosa, né? Então, nos grupos, eu tenho aqui, sem nenhum exagero, eu sou colocado aqui em mais de 30 grupos de WhatsApp de envelhecimento, né? Do Brasil e fora do Brasil. Então, ao tempo inteiro, eu estou aqui recebendo essas informações e as posições das pessoas que estão aí envolvidas nos mais variados estados, em outros países e tal. Então, o que acontece? O que é que eu vejo? Que há um envolvimento muito grande dos geriatras, né? Os geriatras, eles estão num envolvimento muito grande nesse momento aí da Covid-19. Uma reportagem publicada no Globo, né, nesse domingo passado agora, informa que 1 em cada 3 adultos tem fator de risco para ser alvo do coronavírus, e as pessoas com mais de 60 anos representam 7,3% dessas pessoas em risco. Esse número, o que o senhor acha? Ele está comparado a outros países, por exemplo. De fato, nossos idosos estão mais ameaçados do que em outros países? Porque a gente viu exemplos, por exemplo, com a Espanha e a Itália, que realmente a população idosa foi massacrada, né, por esse vírus. Qual é a situação dos idosos no Brasil com relação ao corona? Então, aí há duas questões, né? Primeiro, da gente, mais uma vez, descolar de uma questão puramente de idade, né? A questão aí não é de idade. A idosa, no Brasil ou em todo, ela é absolutamente heterogênea. Eu escrevi isso, todo mundo fala, mas a gente sempre tem que relembrar isso daí. Você, como eu estava dizendo, você não envelhece pela idade cronológica, você envelhece pela funcionalidade, né? Então, são várias velhices, são vários tipos diferentes. São vários tipos diferentes.
O que ocorre? Mas se nós pegarmos, né, mas se nós pegarmos pela idade, nós estaríamos na mesma situação que qualquer outro país. Por quê? Porque o sistema imunológico da pessoa idosa envelhece, né, naturalmente, então ele vai ter uma imunidade mais frágil, mais vulnerável, né? Isso é a tese, a teoria do ponto de vista biológico, né? E aí, como eu falei da gerontologia, que nós analisamos as coisas por três pilares, né? Pelo biológico, psicológico e o econômico-social, nós temos que ver que a situação é mais do pilar social, de diferença entre o Brasil e os outros países. Por quê? Porque no Brasil nós só temos 1% da população idosa institucionalizada, né? Ou seja, você tem um número muito menor de pessoas idosas vivendo nos antigos asilos, nos residenciais, nas ILPIs aqui do Brasil. O que ocorreu nos outros países, né? Você lá tem uma parcela muito maior nos Estados Unidos, nos países nórdicos, vivendo em instituições de longa permanência. Então, quando o vírus chegou em países que negligenciaram com o isolamento social, que foram para o isolamento social muito tardiamente, né? Isso foi, como você falou, foi um verdadeiro genocídio, né, de pessoas idosas, o que a gente assistiu na Itália, na Espanha, e agora estamos assistindo nos Estados Unidos, o que é um paradoxo completo da a economia mais rica do mundo e onde a ciência é mais avançada e não consegue garantir o bem-estar da sua população, nem idosa, nem em geral, né? Quer dizer, para que serve para que serve os recursos, para que serve a riqueza? Não serve para nada, né? Na minha visão, não serve para nada, porque você não consegue... Igualou tudo, né? Igualou tudo, né? Mas o que eu digo é que eles negligenciaram e eles não têm, nos Estados Unidos, foi até o meu comentário do sábado lá no Bem-Estar, eles não têm um sistema único de saúde, né? A saúde, ela não é uma mercadoria, ela não pode ser um sistema privado, ela tem que ser um sistema público e gratuito para todo mundo, como é no Brasil. Mas, como nós sabemos, os países liberais não fizeram isso, né? Com exceção do Reino Unido, né? Então, por causa disso, você vê hoje essa diferença. Então, os nossos idosos, né, em geral, em tese, por esse critério, eles estariam um pouco mais protegidos, porque além de nós termos só 1% da população em instituições de longa permanência, nós também temos um perfil desse, vamos chamar desse mercado de instituições de longa permanência, porque o setor privado cresceu muito nos últimos tempos. Nós temos instituições menores, né? Essa é uma característica nossa aqui. São poucas instituições que têm 100 residentes por aí, né? O nosso perfil, tanto do setor filantrópico, que é bem grande, como do setor privado, que tem aí algumas um pouquinho maior, mas tanto do setor público, que são, na sua grande maioria, municipais, né? Equipamentos municipais das cidades, nós só temos uma instituição federal aqui no Brasil, que é aí no Rio, o Cristo Redentor. Então, essas instituições são menores. Então, eu acho que isso, nesse momento, é um fator positivo para você não ter o que nós tivemos lá na Espanha, na Itália, e estamos vendo agora na França, né, e nos Estados Unidos. Na França, por exemplo, que é um país que eu acompanho mais, porque eu tenho bastante intercâmbio acadêmico, é uma situação que já vinha de alguns anos para cá. Há mais ou menos um ano, um pouco
dos profissionais de instituições de longa permanência, né? Que lá na França ela tem outro perfil, são as chamadas EPADs, e elas são equipamentos da saúde e da assistência social, né? É um misto, né? de clínica com residencial. E com a política de austeridade fiscal, com o governo francês retirando recursos da área social, nós tivemos uma redução muito grande de profissionais lá na França nesse segmento, né? A ponto de, um ano atrás, eles fazerem uma greve geral, uma greve da categoria profissional, e as famílias tiveram que buscar esses idosos nas instituições, retirá-los de lá, porque eles falaram, olha, em 48 horas nós vamos entrar em greve, não vem mais ninguém trabalhar. Caramba. Então foi uma situação caótica na França. O Emmanuel Macron foi para a televisão para falar, etc. Então, assim, você vê, mesmo com uma sociedade que tem um processo de envelhecimento muito mais adiantado e tem um setor público muito mais presente, etc. e tal, vamos dizer assim, a ordem mundial, a tônica mundial é sempre de uma redução de recursos para essa área, né, e que dificultam bastante a atuação na área do envelhecimento. Então, agora a pandemia pegou o sistema de instituições de longa permanência na França no seu pior momento, né? Sem dúvida nenhuma, no seu pior momento. Né? Faltam, porque eu estou dizendo isso para nós não acharmos que é assim, é só o Brasil e todos os países. Não, a questão, como eu digo no meu livro, não é uma questão de cada país. Nacional, é uma questão, né? Que a economia que se impregnou no século XXI, desde o final do século XX para o século XXI, uma política de austeridade fiscal, uma política liberalizante, uma política de mercadorização da saúde e dos cuidados, né? Ela levou o mundo inteiro a uma situação caótica para enfrentar uma situação como essa de pandemia. E não foi por falta de alerta. A OMS, nos seus últimos relatórios, como eu falei aqui na semana passada, eu acho que eu citei aqui, já falei isso na TV Globo, a OMS, ela alertou para as pandemias, ela alertou em vários relatórios de saúde e envelhecimento que nós teríamos pandemia e que a população idosa seria a mais atingida. E a população idosa sendo a mais atingida, isso é o que eu acho que poucas pessoas levam em consideração ou refletem sobre isso, ela será a transmissora para toda a sociedade. Porque o profissional de saúde vai cuidar da pessoa idosa, o profissional de cuidados de longa duração nas instituições vai lá cuidar das pessoas idosas, ele leva o vírus da pessoa idosa para o seu bairro, que geralmente é na periferia, e contamina toda a sociedade. Verdade, então, verdade. O que nós estamos assistindo na Itália é exatamente isso, pelos relatos que eu tenho. Quer dizer, a população idosa estava sendo cuidada de uma forma absolutamente precária nas instituições de longa permanência, por falta de recursos, por causa da economia liberal de austeridade fiscal, que tira recursos da área social, e aí não tinha equipamentos de proteção individual, não tem pessoal especializado, não tem pessoal treinado, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, como nós sabemos, no ano passado, nós tivemos o veto do presidente da República para a regulamentação da profissão de cuidador de idosos. O que isso significa? Se você não tem uma regulamentação, como nós até hoje estamos esperando também a regulamentação da profissão de gerontólogo, como nós não temos essa regulamentação, cada um faz um curso para cuidador de idoso e ensina o que ele quer.
É verdade. Um perigo, hein? Então, você não tem uma qualificação homogênea desse profissional, né? Ele não tem instrumentos para, numa situação como essa de emergência, ele saber que ele não pode se aproximar da pessoa idosa, que ele tem que, sem equipamento, que ele não pode trocar a fralda da pessoa idosa, porque o novo coronavírus ele já foi mostrado, ele tem um grau de transmissibilidade pelas fezes e pela urina, que é muito maior do que pela gotícula de saliva. Caramba. Então, esses profissionais eles precisam ser treinados num misto igual do gerontólogo. Ele tem que ter uma formação multidisciplinar, ele tem que ter uma formação biológica, uma formação social, uma formação psicológica. Não é só tirar uma empregada doméstica e colocar para cuidar de um idoso, porque numa instituição de longa permanência ela vai ter uma carteira assinada que ela não tem na casa da classe média. Verdade. Né? Então, isso tudo cria uma crise sanitária. Por que eu estou falando isso? Porque esse foi o problema na Itália. Você sabe que na Itália, na Espanha e na França, na Alemanha, os cuidadores de idosos são imigrantes ilegais. Imigrantes que estão lá escondidos nas casas das classes médias. Escondidos. Né? Isso tem pesquisas da professora Helena Hirata. Né? Quer dizer, os italianos, ela fez uma pesquisa, é uma professora que é do CNRS, que mora em Paris, que é uma nipo brasileira, a professora Helena Hirata, professora aposentada da USP, que é uma das maiores especialistas em mercado de trabalho no Brasil, e a professora Helena Hirata fez uma pesquisa com cuidadores de idosos na Itália. E ela mostra como as famílias, vamos dizer, adotam, né, um imigrante ilegal, uma imigrante ilegal, para ser cuidadora de idosos. Né? Então ela fica, de fato, na prática, escondida dentro da casa de uma pessoa de classe média alta, que tem recursos para pagar alguma coisa para ela, e ali ela está protegida da política de imigração, né? Mas ela não tem nenhum treinamento para cuidar de uma pessoa idosa. Né? Então, uma das hipóteses que vem sendo levantadas aí, aqui em grupos de pessoas, como eu citei, é que a contaminação na Itália ela foi muito alta, porque pessoas despreparadas cuidavam de pessoas idosas e se deixaram contaminar. Com certeza. Né? Está comprovado, realmente. São detalhes, você vê que sobre essa sua área aí, a gente começa a juntar o quebra-cabeças, né, que dá a gente uma melhor compreensão da gravidade da situação que nós estamos vivendo. Professor Jorge, eu tenho uma pergunta um pouco delicada agora. Eu sei que talvez seja difícil para o senhor responder, mas gostaria que o senhor nos ajudasse a pensar sobre esse assunto, que é um assunto dramático. Né? Eu mesmo não sei como agiria, mas eu fico pensando e me colocando no lugar de um geriatra, que é consultor de uma equipe de intensivistas, que começa a ter que fazer a escolha de Sofia, diante da falta de equipamentos, da falta de aparelhos, né, de respiradores, por exemplo. E ele está com um dilema. Se ele deixa a pessoa continuar, a pessoa mais idosa, usar aquele equipamento sem mostrar nenhuma evolução, ou tira esse equipamento e passa para tentar salvar uma pessoa mais jovem. É uma questão ética, né? É um dilema, né? Mas como é que o senhor acha que esse profissional de geriatria pode resolver esse dilema? Então, esse foi o tema do artigo que eu publiquei ontem na Folha de São Paulo. E que eu não li, o senhor me perdoe, né? Eu comprei a Folha de São Paulo e não li o seu artigo. O meu artigo com a professora Gita Grindebert, da Unicamp,
né? Nós discutimos isso desde o primeiro momento, a gente vinha aí nesse mês inteiro, eu e a Guita discutindo muito isso pelo telefone, a gente trocou várias informações, fizemos pesquisa na Itália, como foi na Itália, né? E escrevemos esse artigo que se chama Dilemas Éticos, os Idosos e a Metáfora da Guerra na Covid-19, né? Então, o que nós defendemos é que o critério, pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina, ele não pode ser por idade, né? Você tem a resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a utilização de recursos escassos para a saúde, né, como a gente está passando, e no seu artigo 9º, essa resolução ela diz que esses critérios discriminatórios não podem ser levados em conta pelo profissional de saúde, né? Entre os que estão lá, além de sexo, etnia e etc., classe social, profissão, está lá o critério também da idade, né? Então, o artigo que a gente publicou ontem teve uma grande repercussão em vários setores, né? Porque o que a gente está assistindo nesse momento é principalmente algumas pessoas da comunidade médica querendo um respaldo legal, né, para fazer isso, né? Para um caso, né, de uma infelicidade ter que escolher isso. Nós sabemos que isso não é o desejo de nenhum médico, evidentemente. Claro. Mas o médico fica ali numa situação que ele está desesperado por um respaldo legal. E na Itália, como eu pesquisei e a gente colocou lá no artigo, foi claramente definido um critério de idade de expectativa de vida. Está escrito lá na resolução que eles tiveram lá da Associação Médica lá da Itália. E como foi também na Espanha, que a Guita pesquisou e nos Estados Unidos ainda não tinha. Então, a gente coloca isso lá porque o que está acontecendo no debate público, e a gente, né, chamou atenção para essa questão da metáfora da guerra, né, mas não é uma guerra, né? Nós estamos numa situação que temos que fazer uma escolha clínica com base em critérios que estão não só nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, mas também na Constituição, na 10741 e na 8842, que é o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso. Então, nós, a sociedade brasileira, nos últimos 30, 40 anos, ela evoluiu imensamente no seu marco legal de direitos da pessoa idosa, e ela não pode, no momento que esse marco regulatório precisa ser usado, ela fingir que esse marco regulatório não existe. Verdade. Então, se você tem que flexibilizar essa resolução do Conselho Federal de Medicina, que é o que a gente conclui, você tem que encarar essa questão de não tomar atitudes discriminatórias, né? Outra questão outra matéria que eu fiz essa semana, que foi dos centenários, né? Os centenários que estão sobrevivendo e que agora eles serão objetos de pesquisa. Ainda ontem eu conversei com a questão, né, a entrevista que eu fiz com ela para a matéria, ela decidiu fazer uma pesquisa com as pessoas com mais de 90 anos, que são curadas pela Covid, e ela agora vai colher o material dessas pessoas
para estudar geneticamente essas pessoas. Por que que o que tem de diferente no sistema imunológico dessas pessoas, né, que fez com que elas resistissem ao vírus. O mesmo está ocorrendo com pesquisadores, que foi o objeto da minha matéria, pesquisadores na Itália, com as pessoas de mais de 100 anos que foram curadas. Então, veja você, qual o critério, se fosse escolhido um critério de idade, de não dar um respirador para uma pessoa centenária e dar para uma pessoa de 30 anos, e se essa pessoa centenária agora, pesquisada, ela possa oferecer uma resposta para a ciência que seja benéfica para toda a humanidade. É verdade. Qual é verdade. O que a pessoa de 30 anos poderia oferecer e a pessoa de 100 anos poderia oferecer? Então, todos esses julgamentos são perigosos, são hipócritas, como a gente diz claramente no artigo, são discriminatórios, né? E são nazistas, simplesmente. Né? Eles são critérios de você legitimar um genocídio das pessoas idosas. Que absurdo, né? Que absurdo. Bom, professor, agora eu gostaria, por gentileza, vamos dar uma amenizada um pouco aqui nesse tema, né? que realmente é doloroso. Pesado. E, pesado. E aí tem um outro lado também, que também não é alegre, mas as pessoas têm que enfrentar a quarentena, né? E um dos pontos aí da quarentena mais difíceis para o idoso é justamente a distância que ele tem que manter dos seus netinhos, né? Dos netos adorados, né? Que estavam ali sempre com o vovô, com a vovó, e agora não tem mais isso. As crianças têm que ser informadas, têm que entender o que está acontecendo, o idoso tem que fazer um esforço também para compreender melhor essa situação. O que a gerontologia, por exemplo, sugere, né, numa situação como essa, para os idosos enfrentarem esse distanciamento dentro da própria família? Então, primeiro só para avisar quem ainda estiver ouvindo a gente que esse meu artigo